Os vulcões são responsáveis pelos piores desastres naturais do mundo. Mas os vulcões também fazem coisas boas. As cinzas depositadas pelos vulcões formam solos férteis que são excelentes para a agricultura. Algumas das montanhas mais bonitas do mundo são vulcões. Um exemplo notável é o Monte Fuji, no Japão. Nesse momento, dezenas de vulcões estão em erupção em todo o mundo. A maior parte deles concentrados nas fronteiras entre as placas da crosta terrestre. A placa do Pacífico tem tantos vulcões ao redor que é chamada de Anel de Fogo. Como essas formações geológicas incríveis podem ter surgido rapidamente? Nós podemos ter uma ideia olhando para catástrofes recentes. O vulcão do Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, é um dos vulcões mais estudados da Terra. Em 18 de maio de 1980, uma onda de magma nas profundezas do subsolo desencadeou uma avalanche na encosta desse vulcão. O desastre vulcânico mais mortífero da história dos Estados Unidos. Alguns dos desfiladeiros da região, que agora contém pequenos riachos, foram escavados por fluxos de lama catastróficos em menos de um dia. A partir de relatos de testemunhas oculares, fotografias e equipamentos de monitoramento, sabe-se que todo esse depósito se formou em apenas 3 horas. A grande surpresa foi que o sedimento foi depositado em finas camadas. Pensava-se que essas camadas finas se acumulavam muito lentamente, uma sobre a outra, ao longo de milhões de anos. Mas o Monte Santa Helena mostrou que longos períodos de tempo não foram necessários para a formação dessas camadas. A erupção do Monte Santa Helena demonstrou que catástrofes geológicas podem produzir em poucas horas características geológicas que antes se acreditava terem levado milhões de anos. Quando vemos o que esse vulcão fez em tão pouco tempo, podemos apreciar numa pequena escala como a catástrofe do dilúvio de Noé construiu formações geológicas gigantescas em toda a Terra. No dia 18 de maio de 1980, um gigantesco desabamento de terra na face norte do Monte Santa Helena, no estado de Washington, foi acompanhado de uma explosão equivalente a 20 milhões de toneladas de TNT. Essa explosão transversal de vapor superaquecido, cinzas vulcânicas e de pó demoliu mais de 240 quilômetros quadrados de florestas, quebrando árvores gigantescas como se fossem palitos. Os escombros do deslizamento de terra mergulharam no Lago Spirit, criando um colossal canal que cobriu a parte lateral da montanha a mais de 270 metros acima de seu nível antes da erupção. Uma espessura de 100 metros de novos sedimentos foram jogados no lago, fazendo com que seu nível de superfície ficasse 80 metros mais alto do que antes da erupção. Um número maciço de árvores arrancadas pela explosão foram levadas para o Lago Spirit através do gigantesco canal. A força catastrófica da água acumulando-se e levando consigo enormes quantidades de vegetação pode ser vista aqui. Os troncos que flutuam no Lago Spirit representam apenas a metade de seu volume original, porque a outra metade submergiu para o fundo. Se o Monte Santa Helena tivesse entrado em erupção debaixo d'água, enormes ondas, centenas de vezes maiores do que o canal do Lago Spirit, teriam feito com que o material da erupção fosse levado por grande parte da Terra antes de se acomodar. Se milhares desses vulcões estivessem ativos,
podemos começar a imaginar o efeito destrutivo que um dilúvio universal poderia causar na topografia da superfície da Terra. No modelo criacionista, a maior parte dos vulcões da Terra foram originados em uma grande catástrofe chamada Dilúvio de Noé. Durante o dilúvio de Noé, há cerca de 4.500 anos, a água não apenas choveu dos céus, mas também saiu do subsolo, das fontes do grande abismo. Essas fraturas na crosta terrestre causaram grande atividade vulcânica. A atividade vulcânica na Terra tem diminuído gradualmente desde o fim da catástrofe do dilúvio, quando as erupções eram muito maiores. O Monte Santa Helena ejetou 1 km³ de cinzas e poeira, mas ainda assim é uma erupção pequena em comparação com o material ejetado pelos vulcões recém-formados no dilúvio de Noé, a maior catástrofe de água e fogo que esse mundo já viu. Um dado curioso é que a datação radiométrica das rochas formadas pela erupção do Monte Santa Helena forneceu idades de milhões de anos. Milhões de anos? Essas rochas sequer têm 100 anos. A datação radiométrica não é lá um método muito confiável. O Observatório de Vulcões Havaiano publicou um relatório sobre o fluxo de lava mais jovem no leste do Maui. Esse relatório destaca a contradição entre os relatos das testemunhas oculares e a datação por carbono 14. Pessoas questionadas em 1841 sobre a idade desse fluxo de lava afirmaram que seus avós presenciaram a erupção. Então, por conta dos relatos das pessoas, esse fluxo de lava foi estimado ter acontecido no ano 1790. No entanto, as idades de radiocarbono a partir do carvão sob os fluxos na Baía de Leperus deram idades centenas de anos mais antigas. Você confiaria na datação por carbono 14 ou no relato das pessoas que viram a erupção? A resposta é óbvia. Não é possível voltar no tempo para medir o que havia na amostra quando ela se formou, muito menos saber o que pode ter acontecido com a amostra depois da sua formação. Os métodos de datação radiométrica são baseados em suposições. Para citar duas dessas suposições, a suposição da concentração inicial dos elementos e a suposição da constância do decaimento ao longo de supostos milhões de anos. Se essas audaciosas suposições estão erradas, a datação vai entregar resultados fora da realidade, como já entregou várias vezes. A erupção do Monte Santa Helena também demonstrou como os desfiladeiros podem ser formados muito rapidamente. As erupções contínuas erodiram os sedimentos espessos despejados na base do vulcão, produzindo vários canais e desfiladeiros. Um desses canais foi apelidado de Pequeno Grand Canyon. Alguém que atravessasse esse desfiladeiro poderia achar que ele foi erodido de modo lento e gradual ao longo de centenas ou milhares de anos. Mas sabemos que não foi. A formação deste cânion é documentada. Ele foi esculpido por um fluxo de lama causado depois de uma erupção do Monte Santa Helena. A força da lama cortou a rocha sólida e formou o cânion rapidamente. Os cânions desse tipo são ditos terem sido formados por erosão ao longo de milhares de anos. No entanto, os fluxos de lama do Monte Santa Helena erodiram este cânion em poucos meses. Não foram necessários milhares de anos.
A erupção devastadora do Monte Santa Helena em 1980 mostrou os efeitos do que uma catástrofe geológica pode produzir. Características que os geólogos tradicionalmente pensavam que necessitavam de longos períodos de tempo para se formarem aconteceram muito rapidamente, em horas, dias e semanas. O catastrofismo do dilúvio de Noé formou as principais características geológicas da Terra em pouquíssimo tempo. Segundo os padrões vulcânicos, mesmo em tempos históricos, a explosão do Monte Santa Helena foi relativamente pequena. A erupção do Vesúvio, em 79 d.C., foi 3 vezes maior. O Krakatoa, em 1883, foi 18 vezes maior. E o Tambora, em 1815, 80 vezes maior. As erupções vulcânicas durante o dilúvio de Noé foram milhões, trilhões de vezes maiores do que as do Monte Santa Helena e de qualquer outra atividade vulcânica da Terra. E essa catástrofe inimaginável criou uma das maiores formações vulcânicas da Terra, as Armadilhas de Deccan. As Armadilhas de Deccan é um enorme derramamento de basalto de inundação no continente indiano. O termo armadilhas descreve províncias de basalto inundadas. Esse termo deriva da palavra sueca trappa, que significa escadas. É uma referência à morfologia de basaltos empilhados quando sofrem erosão. Nós vivemos na crosta sólida da Terra, mas abaixo de nós, no manto da Terra, uma terra derretida se agita. A crosta sólida flutua em correntes de magma que se movem lentamente e que puxam e empurram as placas tectônicas ao redor da superfície da Terra. Enormes plumas do manto fluido atravessam a crosta terrestre, chegando à superfície. Quando entram em erupção, mais do que simples vulcões aparecem. A Terra se abre ao longo de enormes fissuras e o magma derretido é despejado na superfície. Rios de lava fluem como água pela superfície da Terra, preenchendo vales com lagos de rochas derretidas e atravessando a topografia da Terra como um dilúvio do inferno. Os fluxos individuais viajam centenas de quilômetros antes de se transformarem em rocha sólida. Esses derramamentos produzem inundações de basaltos, assim como vemos nas Armadilhas de Deccan. Para os cientistas da Terra Antiga, a localização das inundações de basaltos continentais é explicada pela teoria da tectônica de placas, lenta e gradual. Mas para os cientistas da Terra Jovem, uma taxa lenta e gradual do fluxo do manto e dos movimentos das placas não pode explicar volumes tão grandes de lavas basálticas. Os fluxos de lava nas Armadilhas de Deccan foram se sobrepondo gradualmente ao longo de milhões de anos? Não parece provável. Estudos de campo nas trapas de Deccan revelam uma variedade de evidências que apontam para rápido resfriamento e rápida sucessão de fluxos de lava. Algo catastrófico aconteceu na Terra e numa escala mundial. A Bíblia identifica esse evento catastrófico como um dilúvio que destruiu a Terra. Quando percebermos que a Bíblia não é mitológica, mas que registra eventos verdadeiros da história,
vamos nos aproximar da verdade. A verdade sobre a origem e história do universo, do homem e da Terra.